Fala aí, rapaziada, do aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar de uma das quests mais importantes do universo de Elden Ring. Essa aqui seria a quest da Irina. A quest da Irina é uma quest que muita gente fez no início do jogo, e é uma das quests mais feitas do próprio jogo. Muita gente não entende o propósito dessa quest, mas é uma das quests mais importantes. Eu introduzo no universo de Elden Ring como funcionam as quests, para que todos os jogadores consigam fazer todas as quests. Ela é a quest inicial. Muitos jogos Souls possuem as ideias das quests iniciais. O que são elas? São quests um pouquinho mais simples do que as outras, até para que o jogador consiga fazer no início do jogo, ou perto do jogo. E são quests bem simples, como a quest do Papa de Gastone, que é uma quest bem pequena. É feita para que o jogador consiga fazer no início do jogo, apesar de ter umas certas complicações. Apesar de a quest da Irina ser muito pequena, eu vou fazer um vídeo explicando porque ela tem certas importâncias no universo e na ideia do jogo. Então comece o vídeo. Quando você joga Elden Ring pela primeira vez, você deseja explorar todo esse universo, entender todos os conceitos, entender por que esse mundo é tão decadente em certos pontos, porque às vezes você vê inúmeros seres enforcados e decadentes em certos locais, ou inúmeros indivíduos em todo local causando tragédia, como desfigurando corpos ou destruindo. E a quest da Irina responde certas perguntas sobre a tragédia desse universo e a decadência. A quest da Irina, ela começa quando você atravessa meio que a ponte. Essa ponte é uma outra parte do mapa, mas é uma parte um pouquinho mais fraca. Nesse local os inimigos não são tão fortes. Ela é feita para que o jogador consiga fazer no início do jogo. Até que uma certa hora você encontra meio que uma menina sentada numa pedra, onde você descobre que o nome dela é Irina. Ela aparentemente é cega, porque você vê os olhos dela vendados. E ela pede para que você entregue uma carta para o pai dela. Hello? Is somebody there? Might I bend your ear for a moment, please? My name is Irina. I've escaped from Castle Morn to the south. The servants there have rebelled. I can't be sure what it is. My eyesight's been weak since birth, you see. But I swear I heard frightful howling from all over. My good father secreted me out the castle, but decided himself to stay. He says it's his duty. As commander. I fear for father's life. The servants are full of wrath, filled with hatred for every one of us. They've since come for every one of the companions I escaped with. They haven't spared a soul. I fear it's no different at Castle Morn. Please, I implore you. Would you mind taking a letter to my father at the castle? My soul wishes that he escape, even if his honor should be the price. Please. I just want him to be safe. Thank you, dearly. Then please, take this. Deliver it to my father, who remains in the castle, if you please. Ao conversar com a Irina, você já percebe a tragédia desse universo, porque a Irina é um indivíduo cego, com certos problemas, mas esse universo não tem pena de ninguém. Irina é uma indivídua num universo problemático, repleto de criaturas que devassariam ela por qualquer motivo, ou matariam ela por qualquer outro motivo. Tanto que bem perto onde a Irina tá, você encontra alguns bandos de indivíduos chamados bastardos, que estão desfigurando e arrancando alguns certos corpos, como lâminas ou cutelos, incluindo tudo o Kiva. E esses seres apresentam ser bem monstruosos, porque estão dilacerando nos corpos de uma forma de ódio bizarro. Mesmo que o indivíduo já tenha morrido, esses ainda continuam dilacerando e arrancando o corpo, como se tivesse um ódio para aqueles corpos que está arrancando. Você decide seguir a própria quest e entregar a carta da Irina. Por enquanto você explora um pouco do mapa e você encontra até uma vila repleta de indivíduos do próprio Frenesi. E você se questiona por que o Frenesi está nesse local. Existe uma frase muito específica do próprio jogo que diz: onde há loucura e há sofrimento ou há ódio do indivíduo, o Frenesi botará, porque ele representa o sofrimento máximo desse universo. Entre aspas, o indivíduo surtará frente ao sofrimento humano e se tornará parte do próprio Frenesi. Essa é uma frase dita por muitos NPCs, indivíduos que têm conexão com o próprio Frenesi no jogo, demonstrando que o sofrimento dessa área do mapa é visível e apresenta ser bastante conhecido pelos indivíduos.
Mas você ignora essa view e continua avançando pelo próprio jogo, encontrando outros locais, até que você encontra finalmente o castelo. Nesse castelo você decide explorar e quando você entra nesse castelo, você encontra inúmeros corpos. Corpos com emblemas com emblemas dos símbolos de sua própria facção, que seria meio que uma árvore junto com um leão. E você encontra inúmeros desses corpos dilacerados ou mortos, cavaleiros decadentes ou locais, demonstrando que esse local está todo decadente e acabado. A decadência é algo muito presente em todas as quests de Elden Ring, mas essa quest em específico introduz ao jogador a ideia da própria decadência, como funciona a decadência nesse jogo no geral, como que você vê todos os seres acabando, e como funciona o sofrimento exatamente. Essa quest serve para ensinar o jogador como que é a ideia dos indivíduos desse universo, como é o funcionamento das vidas. Ao subir um elevador, você encontra uns indivíduos chamados bastardos. Você percebe que de novo essas criaturas estão nesse local, repleto de indivíduos, mas estão matando mais corpos e empilhando inúmeros corpos, como se tivessem matado inúmeras pessoas. E você deve se questionar o que são essas criaturas. Os bastardos são indivíduos frutos do próprio Crisol primordial. O Crisol é uma fonte da vida, que dá poderes e concede meio que a benção a alguns indivíduos, onde esse indivíduo adquire características de animais. No geral, a característica mais provável do Crisol seria os próprios chifres, ou garras de presas. Aquele nascido do Crisol são considerados maldições nas terras intermédias, mas nas terras das sombras, o Crisol é considerado uma bênção aos indivíduos. Aqueles que são abençoados pelo Crisol recebem forças e habilidades extras do próprio Crisol, incluindo asas ou próprios dentes extras, ou caudas. O símbolo do Crisol é uma árvore por causa disso, que representa uma árvore pura, entre aspas, a fortificação de uma própria árvore. Mas nas terras intermédias, o Crisol é visto como uma maldição, diferente das terras das sombras. Por causa disso, muitos desses indivíduos foram escravizados. Apesar dos bastardos terem feito uma rebelião e matado inúmeros servos nessa rebelião, inúmeras pessoas inocentes, a rebelião deles faz todo sentido. O ódio e o sofrimento estão nesse local. Algo a ser definido é que nenhum dos bastardos é mau ou é cruel na realidade. Os bastardos são só seres obedecendo aos próprios objetivos, cansados de tanto sofrimento e tanto de vida. Eles não são seres maus, mas eles enlouqueceram a tal ponto dos próprios sofrimentos deles a passar, que eles meio que esconderam a própria loucura e fizeram todos os atos terríveis. Como é dito em algumas frases antigas da própria humanidade, entre aspas, quando um homem é acorrentado e se torna meio que um animal, quando ele fizer sua própria rebelião, o animal que você verá um monstro de fora, um animal império humana, que dilacerá e fazerá as piores maldades humanas. Entre aspas, o ser humano é um ser violento. A violência humana queima como se fosse um fogo dentro do próprio ser e enlouquece até os próprios indivíduos. Nunca compreenda a ideia da mente humana, porque é uma mente deplorável e assim assustadora. O ser humano é um ser monstruoso. Esse local todo demonstra essa violência humana, porque muitos desses seres eram escravizados pela própria violência, e através dessa violência reproduziram essa violência com outra violência. Entre aspas, eles poderiam resolver de outra forma, só mandar os servos embora, mas não. Decidiram matar e expurgar, perante a sua loucura, perante o seu ódio. Algo que o frenesi se alimenta constante nesse universo. Explica por que o frenesi se espalha de tão forma. Porque através do sofrimento desse local, por isso que a vila do Oda está repleta de frenesi, porque esses indivíduos espalharam a loucura, o sofrimento, e através desse sofrimento o frenesi se alimentou e apareceu nas terras intermédias. Mas voltando para a própria quest, quando você segue um pouquinho mais para dentro da própria quest explorando esse castelo, você finalmente encontra um indivíduo chamado Edgar. Após você conversar com ele, você percebe que ele é um cavaleiro honrado, um guerreiro nobre, que mesmo com os piores dos problemas, ele decide continuar nesse local. Um local decadente, repleto de criaturas que matariam ele por qualquer motivo. Odeiam ele, entre aspas, mas ele decide continuar cumprindo seu dever com honra, com lealdade. Eu acho isso um dos maiores contornos da própria realidade. Muitas histórias de cavaleiro não mencionam isso, mas existe uma diferença entre a realidade do cavaleiro e a realidade e o mundo real. E essa diferença demonstra bastante nessa quest. I'm Edgar, warden of this castle, as ordained by Lord Godric himself. But you can see how things have turned out. The menials have all rebelled. They gave me good service, or so I thought. But it seems it was all an act. Foul creatures, as it said, and true enough, they're foul inside and out. I'm sorry to disappoint you, but whatever you come here to do, I'm afraid Castle Morn won't hold much longer. Take this, by way of apology. I see. From Arena. Thank you. I'm in your debt, but I can't leave yet. Even if the castle should fall, as commander, I must remain to ensure the treasured sword of Morn does not fall into the wrong hands. If you see Arena, do tell her
that her father will come for her once he's fulfilled his duty. Após nós conversarmos com Edgar, nós percebemos que ele não vai abandonar sua função por nada. Ele necessita recuperar uma antiga espada da linhagem desse castelo, que seria a Espada Mor. Essa espada é considerada um armamento lendário desse universo, e é uma das espadas mais poderosas, entre aspas, do próprio universo de Elden Ring. Porque nós temos itens mais poderosos, mas em questão de própria ordem é dito como uma das mais poderosas. Nós decidimos ajudar o Edgar nessa função. Nós necessitamos enfrentar o líder dos bastardos, o bastardo leonino. É bom explicar o que seria o bastardo leonino. O bastardo leonino é um bastardo que nasce de tempos em tempos. Ele é um pouquinho mais forte que os outros bastardos e apresenta ter um pouco poder mais absurdo que o Crisol. Resumindo, ele tem uma energia mais poderosa do Crisol no seu próprio corpo, por isso ele tem essa aparência um pouquinho diferente. O interessante é a própria descrição da própria espada, que é dito que é uma espada de vingança, uma espada de ódio, como se fosse uma espada de matança. E é dito que era uma espada usada por um antigo guerreiro de um povo muito distante, demonstrando que é mais uma arma de vingança. Eu não sei se é por causa que o bastardo usa, ou se era por causa dos próprios indivíduos do castelo, que por algum motivo essa espada também era um roubo, demonstrando ódio. Isso, mesmo que a espada dizer que seria do próprio bastardo que esteja comentando, ou seria dos próprios governantes do castelo, significa que, em resumo, o ódio dessa terra já aconteceu antigamente, demonstrando que eles estão num ciclo de ódio sem fim. Após você invocar o Edgar para te ajudar durante a batalha contra o bastardo leonino e derrotar o bastardo, você finalmente recupera e tem uma segunda conversa com o Edgar. Thanks to you, I will be reunited with Irina and devote my remaining days to her. Irina has a gentle nature, though. I only hope it remains intact. Mas enquanto o nosso personagem e o próprio Edgar estavam enfrentando o bastardo leonino, eles não descobriram a própria verdade. Irina foi pega por um dos próprios bastardos e foi morta, sem piedade, de um jeito triste, sem entidade, sem qualquer outra forma. O interessante é a própria forma que Irina morre nesse universo, é sem um menor remorso, é algo frio, totalmente doloroso, sem pena, não tem nada disso. Isso é bem interessante de ser comentado, porque no universo de Elden Ring muitos NPCs morrem por motivos possíveis, ou outros motivos, mas essa quest abre muito bem essa ideia. O propósito que aquela entidade teve em sua vida, ou aquele NPC exatamente. E muitas das quests do Elden Ring falam muito sobre isso, exatamente o propósito, ou seja, um propósito negro, um propósito bom, um propósito ruim. Todos os indivíduos desse universo possuem, entre aspas, esse propósito, e lutam por esse propósito. A morte é uma forma de acabar com esse propósito, mas significa que de algum jeito esse propósito ainda vai continuar. É interessante de ser comentado isso. Após você encontrar o corpo de Irina junto com o Edgar, você tem mais um diálogo, onde Edgar promete que irá fazer vingança de todos os indivíduos que causaram aquilo. I'll find them. The foul wretches responsible for this. I'll hunt them down and exterminate every last one of them. Rest assured, Irina, it will be done. Mais pra frente no próprio jogo, você encontra Edgar em um local específico, que seria a cabana do Vingador. O interessante é ser comentado sobre essa cabana, é que é uma cabana repleta de corpos, demonstrando que o Edgar se tornou aquilo que ele jurou que iria matá-los. Todos os indivíduos, o Edgar pilhou, massacrou e assassinou muitos indivíduos. E tanto que no próprio corpo dele, quando a gente mata ele, a gente recebe um item de carne. Ele dito que é uma carne, entre aspas, que não deve ser comentada. Não é uma carne muito apreciada das terras intermédias e nunca deve ser perguntada que tipo de carne é. E você não deve ter entendido, mas essa ideia significa que Edgar cedeu ao próprio canibalismo humano e à loucura mais extrema da própria humanidade. Tanto que quando você mata o Edgar com um Vingador, ele ataca nós sem nenhum motivo, demonstrando a sua decadência, sua vingança, onde tanto sua vingança tornou ele tão louco que ele cometeu atos terríveis, demonstrando a violência desse universo. Se você ler a própria descrição da alabarda do Edgar, você menciona uma alabarda forjada com um motivo antigo. Resumindo, está gravado a ideia do motivo antigo da sua própria vingança. Ele diz que, entre aspas, os cavaleiros da periferia que recomeçaram, citando a própria loucura, que é onde a única coisa que tem é a própria loucura. Também o Edgar nesse corpo possui também a própria uva do Shabild, representando a própria loucura. No final das contas, a própria quest do Edgar responde a maior pergunta da história das intermédias. Como funciona exatamente a traição, a loucura? E a própria quest do Edgar mostra isso, que só basta um motivo. Aquele sentimento que aquele indivíduo se perder e a loucura irá se botar em algum momento. Ao violentos aos sentimentos mais primitivos e violentos da humanidade. E aproveitar da própria dor da realidade, a chama frenética observará esse ser se tornará parte dele, demonstrando esses seres a cada vez mais violência.
Através dessa cada vez mais violência, esse ser se tornará uma criatura mais terrível do que parece. Eu vejo muita gente vendo a poesia nas costas maiores, dizendo, tal personagem possui tal poesia tão linda, mas não, as costas menores de Elden Ring possuem uma poesia muito mais específica e muito mais vista, dá de ver uma poesia bem mais única. Eu vejo muito triste da galera me comentar mais das costas maiores e não comentar muito das costas pequenas, porque são costas repletas de poesias ou simbologias muito interessantes do próprio universo. Esse daqui é o final do vídeo. Eu sei que foi um vídeo curto, eu tive alguns problemas com o áudio, tô tentando melhorar essa parte do áudio e tô tentando rever alguns vídeos, mas fica calmo aí que vai ter mais vídeo de Elden Ring. E pra quem tá esperando vídeo de Bloodborne, opa aí, mas vai demorar bastante pra eu fazer um novo vídeo de Bloodborne. Tô planejando alguns vídeos de Elden Ring.